Bem, pessoal, vale a pena fazer implante capilar? Eu vou explicar para vocês porque eu, como neurocirurgião, vira e mexe, eu recebo no consultório o paciente perguntando sobre isso, ou ele quer fazer um implante capilar, precisa de uma autorização da gente, neurocirurgião, em especial um paciente que já passou por uma neurocirurgia, então às vezes tem aquela cicatriz, né, que, especial nos homens, né, por fato da gente ficar calvo, às vezes o acesso que a gente faz, a incisão, ela fica um pouquinho na frente, e às vezes aquilo incomoda o paciente, né? Porque as pessoas estão conversando com ela, vê a cicatriz, aí acaba que aquilo preocupa muito, né? Eu explico para muito paciente o seguinte: o fato de você ter uma cicatriz ou um sinal, naturalmente, quando alguém vai conversar com você, o olhar da pessoa direciona para aquilo. Às vezes a gente está do lado não percebe tanto, né? Mas a pessoa que está no dia a dia vendo as pessoas olhando para a cicatriz ou olhando para um sinal, aquilo incomoda muito, mesmo sem ninguém falar nada, né? E às vezes nesse contexto, o paciente depois da neurocirurgia está ótimo, ele vem com esse questionamento, né? Fora isso, às vezes eu tenho um paciente, né, que tem o formato da cabeça, tem uma craniosinostose, também ele fica muito incomodado quando começa a ficar calvo, né? Ou ficar careca e pergunta disso, né? Qual é o risco, o que é? O que é que eu explico para todo paciente meu? Em primeiro lugar, implante capilar, sem dúvida nenhuma, o Brasil é um dos países líderes do mundo nesse tipo de tratamento. Na verdade, todo tratamento estético, porque o brasileiro ele é muito vaidoso, tanto homem como mulher. Então o Brasil bate recordes em cirurgias plásticas e também implante capilar. Então se a gente pensa em tecnologia, sem dúvida nenhuma, para o implante capilar, o Brasil é um dos países líderes quanto a isso, né? Segundo aspecto, né? Isso é uma cirurgia estética. Então, não vai melhorar a sua saúde, não vai ter nenhum benefício. Parece uma coisa simples e óbvia isso, mas vira e mexe as pessoas não entendem, às vezes ela confunde, né? E como qualquer procedimento, ele tem riscos. São riscos baixos, sim, baixíssimos, mas qualquer procedimento tem um incômodo, né? Vai ter que aplicar uma anestesia, né? Muitas vezes aquilo incomoda o paciente, vai ter que afastar as atividades do dia a dia, vai ficar um tempo sem fazer atividade, cada vez tem sido menor esse tempo, né? Mas tudo bem, né? Não deixa de ter um risco, baixíssimo que seja, mas ele existe, né? E o quarto aspecto que eu digo para o paciente é o seguinte: é uma decisão muito pessoal sua, porque tem muito paciente, na verdade a maioria, que aquilo não incomoda, a cicatriz não incomoda. A mulher, normalmente, ela se incomoda muito, às vezes é uma cicatriz mínima, ou às vezes fica uma assimetria discreta no rosto, né? Porque às vezes a gente faz uma incisão e aqui tem um nervo facial, então às vezes a gente manipula o nervo, o paciente pode ficar uma assimetria. Para a gente, até médico que está acompanhando, às vezes nem nota tanto, mas a paciente, né, o fato dela se maquiar, tá o tempo todo olhando o rosto, aquilo incomoda muito ela, né? E vira e mexe eu encaminho o paciente para aplicar botox, tudo isso por causa desse incômodo, né? Apesar de, do ponto de vista de saúde, não trazer nenhum tipo de benefício, né? No caso do implante capilar, a mesma coisa. Eu explico para o meu paciente que é uma decisão sua. Normalmente não tem contraindicação, mesmo que você tenha passado por uma neurocirurgia. Geralmente a gente espera ali o período de você estar tranquilo, a cicatrização, ver que a ferida está bem, tudo isso, depois isso pode ser feito, tá bom? Quem vai te falar do risco maior, de como é, cada detalhe vai ser realmente o médico que faz